Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de derivada de funções vetoriais, utilizando aí regra da cadeia, né? Bom, tratando aí de funções de várias variáveis, temos aí alguns modos de resolução. Um deles é este aqui. Aplicando a regra da cadeia, nós vamos cair nessa equação. Se eu quero derivar uma função f em relação a t, isso é equivalente a fazer a derivada da função f em relação a x, que multiplica a derivada de x em relação a t, mais a derivada da função f em relação a y, que multiplica a derivada de y em relação a t. Bom, eu vou usar dois modos de fazer. O primeiro, ele considera cada fator desse aqui, certo? Descobrindo esses fatores. Antes de fazer cada fator, a gente vai tomar uma consciência aqui, né? Ou nós vamos chegar à conclusão que o t vale zero. Se o t vale zero, onde tiver t eu posso colocar zero e calcular no final, né, qual é a derivada disso aí quando t é igual a zero. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o nosso x de t e o y de t, que é seno de 2t e cosseno de t, e substituir zero. Isso vai facilitar a nossa vida. Veja só, x de zero é igual a seno de 2 vezes zero, 2 vezes zero é zero, seno de zero é zero, e o cosseno de zero é 1. Veja que eu já tenho esses valores. Eles serão úteis para o que nós pretendemos. Vocês vão ver agora. Eu quero calcular então a derivada da função f em relação a x. Olha que coisa interessante, né? Se eu estou derivando em relação a x, esse 2 vou dar um tombo, certo? E subtrair uma unidade. O y é uma constante para mim ali. Então vai ficar, né, 2y x elevado a 1, que eu subtraí uma unidade do expoente, menos 3y à quarta. O que aconteceu com o x? Se eu estou derivando em relação a x, eu sei que o expoente é 1, eu dou o tombo nele, subtraio uma unidade, então vai ficar x elevado a 0, que é 1. 1 multiplicando esses valores que sobraram, que para mim são constantes, né? O 3 e o y à quarta é constante, então vai dar ali 3y à quarta. Maravilha. Aqui que vai entrar a mágica, né? Lembrando que eu estou mexendo só com essa parte aqui por enquanto. Olha só, quem que é o meu y? O meu y, ele é cosseno de t. Se eu substituir zero no lugar do t, o meu cosseno de t passa a ser cosseno de zero, que é 1. Observa, pessoal, esse valor apareceu aqui como número 1. Quem que é x? X é seno de 2t. Se eu substituir zero no lugar do 2t, perdão, do t, né? Eu vou ter seno de 2 vezes 0. Já sei que isso aqui é zero. Ó. Observa que esse resultado aparece aqui como zero. Onde tiver y e tiver x, eu posso substituir então por 1 e por 0. Por isso que aqui ficou y à quarta, né? Então vai ficar 1 à quarta. Bom, calculando aí, né? Só sobra essa parte de cá. 1 à quarta é 1, que multiplica por menos 3. Então eu já sei que quando eu for substituir a derivada da função em relação a x, eu posso colocar o menos 3. Qual que é o próximo passo? Calcular a derivada de x em relação a t. Lembrando que o x, ó, é o seno de 2t. Vamos fazer aqui na outra parte? A derivada do seno de u é u' vezes cosseno de u. Beleza, né? Se eu considerar que esse valor aqui é 2t, a derivada de 2t é 2. Então vai ficar 2 cosseno de 2t. Tá aqui, ó, 2 cosseno de 2t. Se eu colocar 0 no lugar do t, eu vou ter 2 vezes cosseno de 2 vezes 0. Aqui vai dar 0, né? E o cosseno de 0 é 1. 1 vezes 2, 2. Observe, eu já tenho esses dois valores aqui, ó, esse e esse. Agora eu vou preocupar em montar isso aqui. Então eu vou derivar minha função em relação a y. Veja, né? Agora eu estou preocupado aqui em fazer isso em relação ao y. A derivada do y é 1, então 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Observa que aqui já apareceu aqui o x ao quadrado, ó. Menos 12xy ao cubo. Vamos tentar achar esse valor lá? Olha só, se eu der o tombo aqui no 4, né, ele vai multiplicar com 3. Então vai ficar 4 vezes 3, 12. E o y elevado à quarta potência subtrai uma unidade e fica y ao cubo. Então vai ficar 12xy ao cubo. Observa que é esse valor que aparece aqui, ó,
12xy ao cubo. Lembra do que eu falei anteriormente? Aonde tiver x é zero, porque o x vale seno de 2t. E aonde tiver y, eu substituo pelo número 1. Então, observa que esse aqui passou a ser 0 e esse aqui passou a ser 1. Ok? Mas ambos os valores vão zerar, porque 0 ao quadrado é 0, e aqui tem um 0 multiplicando, então zera tudo. Qual que é o último passo que nós precisamos encontrar agora? A derivada do y em relação a t. Essa é fácil, né? Porque se o y é cosseno de t, a derivada é menos seno de t. Por isso que apareceu aqui, ó, menos seno de t. Bom, a derivada eu vou ter que colocar 0, né? Porque eu sei que o meu t vale 0. Seno de 0 é 0, não existe menos 0, então fica apenas 0. Eu já tenho os meus 4 valores. A derivada do y em relação a t, que é 0. A derivada da função em relação a y, que é 0. A derivada do x em relação a t, né? Que deu 2. E o primeiro valor que eu calculei foi o menos 3, que é a derivada da função em relação a x. Diante desses 4 valores, é só substituir aqui, ó, quanto cada um vale, né? Está aqui, certo? Multiplicando, nós encontramos como resposta o menos 6. Ah, professor, ficou confuso. Você pode fazer isso lá dentro da sua equação. Como? Assim, ó. Eu sei que a derivada da função em relação a t é aquela expressão que vocês já viram, correto? Então aqui você pode fazer bem passo a passo. Eu vou derivar minha função em relação a x, certo? E vocês já viram que vai dar justamente esse resultado aqui, né? 2yx menos 3y à quarta, que multiplica a derivada da função, de x em relação a t, vocês também já viram que vai dar esse resultado aqui, mais a derivada da função em relação a y, tá aqui, né? Vai dar esse resultado, vocês também já estão cientes disso, que multiplica a derivada do y em relação a t, que vai dar esse resultado aqui. Bom, o que eu vou fazer? Aonde tiver y, eu vou trocar pelo cosseno de t, certo? Deixa eu só retornar aqui, pessoal. Então, onde tiver y, eu vou trocar pelo cosseno de t. Aonde tiver x, eu vou trocar pelo seno de 2t. Foi isso que eu fiz aqui, ó. 2yx ficou 2 cosseno t vezes seno de 2t. Menos 3 cosseno de t à quarta, porque o y vale cosseno de t. Tá aqui, né? Vem justamente desses valores aqui, ó, parametrizados que nós temos. Mais x ao quadrado, então seno de 2t ao quadrado, menos 12 seno de 2t, por quê? É menos 12 multiplicando com x, vezes cosseno t ao cubo, por quê? É y ao cubo, então vezes seno de t. Aonde tiver seno aqui vai zerar, ó, por isso que eu coloquei essas setinhas aqui, ó, vai zerar tudo isso aqui, ó. Porque seno de 0, seno de 2 vezes 0, vai dar tudo 0. Se aqui é uma multiplicação e um dos fatores aqui é 0, tudo isso aqui vai zerar. Se aqui é uma multiplicação e um dos fatores é 0, tudo vai zerar. Aqui vai zerar também. Veja, olha só quem sobrou nessa brincadeira, né? Sobrou esses dois valores aqui, ó. Certo? Bom, vamos dar um passo aí à frente, né? Vou até tirar eles aqui para a gente poder relembrar, né? Era menos 3 vezes cosseno de t à quarta, que multiplica 2 vezes cosseno de 2t. Bom, aqui eu sei que o cosseno de 0 é 1, porque eu sei que o t vale 0, né? Então, o cosseno de 0 é 1, a quarta vai dar 1, 2 vezes 0, 0, cosseno de 0 é 1. Vamos cair nisso aqui, vai sobrar então quem? Menos 6. Observa que eu posso fazer direto, ou eu posso fazer substituindo especificamente na minha equação.